Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá pessoal, eu sou a Milena Grossi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Entre Nós. Hoje, junto com o Kevin, vou conduzir a entrevista com uma das pessoas que fez o Entre Nós acontecer e é responsável por estarmos aqui hoje. Oi Milena, oi Isadora, prazer e vamos dar início aí. Oi gente, prazer, é um enorme prazer estar aqui, eu tô muito feliz, vai ser demais, tenho certeza. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Às 6 da tarde. No dia 25 de outubro, às 6 da tarde, tem mais uma edição do Centro de Música Brasileira no Auditório Escola Americana, aqui no campus de Higienópolis. A entrada é gratuita e a classificação é livre. A apresentação vai contar com a pianista Olivia Teobaldi, que tem apenas 13 anos. Além da orquestra de cordas Leatari, regida por Muriel Walmad. E para quem ama música brasileira e quer prestigiar o melhor da arte brasileira. Olha só, a MacRun já acontece nesse sábado, dia 11 de outubro. Juntamente celebrando os 155 anos aqui do Mackenzie. E olha só, a arena vai abrir cedinho, às 6h15 da manhã, com largada marcada para as 7h05 da manhã. Um evento que vai unir a saúde e a comunidade. E para mais informações, acesse @MacRunOficial. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Hoje, o nosso programa recebe uma pessoa muito especial, Isadora Henriques. Formada em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie, Isadora tem uma trajetória marcada pelo envolvimento com a comunicação dentro e fora da universidade. Ela foi integrante do DACAM, atuou na Comissão 320 de formatura e realizou uma iniciação científica voltada ao universo de rádios e podcasts. Em 2020, contribuiu com a continuidade do projeto Entre Nós, assumindo a retomada e crescimento. Atualmente, trabalha no marketing do Mackenzie, na área de redes sociais, e está concluindo seu MBA em entretenimento e mídia pela mesma instituição. É um prazer recebê-la aqui para conversarmos sobre sua trajetória, Oi, Isa. gente, tô muito feliz de estar aqui. E é isso tudo que você falou, vamos conversar um pouquinho, acho que tem bastante troca pra gente fazer, e como vocês falaram, né, lá desde trás do Entre Nós, desde 2020, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, então vamos conversar aí um pouquinho. Obrigada por me chamarem. É um prazer ter você aqui. Prazer. Muito obrigada. Bom, vamos começar com as perguntas para nos dar uma direção da conversa. Primeiramente, de onde veio a sua vontade? O que abriu seus olhos para publicidade e propaganda? Cara, boa pergunta. Eu acho que eu sempre fui dessa área de comunicação, assim, sabe? Desde a escola a gente queria se envolver em mais da área de comunicação, de humanas, e da arte também. Eu sempre fui da dança, sempre fiz aula de balé, jazz, sapateado, hip hop. Eu me envolvia sempre nesse ambiente, sabe? Então, eu sempre soube que eu queria estar ligada a alguma coisa assim. Então, eu fiquei em dúvida entre jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas. Fiquei até entre relações internacionais, mas aí tinha muita política. Eu falei, acho que não é pra mim. E aí, fui cortando, assim, exatas. E aí, eu falei, tinha que ser Mackenzie, tá? Isso era um fato. Nossa. Eu queria fazer Mackenzie já desde o início. Aí eu falei, bom, vai ser publicidade e propaganda, vou testar. Fiz aqui, testei em outras também, mas aí quando eu passei no Mackenzie eu nem olhei as outras, tá? Eu já falei, acho que não preciso nem olhar. Aí, desde cara eu me identifiquei e foi bom, porque eu até comentei com vocês antes, né, que deu pandemia, bem no meu primeiro mês. Então, a gente acaba se desmotivando um pouco, né? E aí, foi uma coisa que me motivou, foi estar envolvido em tudo isso que você falou, de estar no Entre Nós, de estar no DACAM também, que depois a gente vai falar um pouquinho, mas acho que é isso, a gente conseguir se motivar e se identificar com o curso que a gente escolhe.
É isso. E como foi esse período na pandemia? De escaloura na universidade e já começar aquele baque? Não teve nem tempo Gente, foi de muito difícil. aproveitar. Eu falo que eu aproveito agora, que eu ainda trabalho no MAC, né? Então, e faço MBA, tô ainda aproveitando o Mackenzie. Porque na época mesmo, cara, a gente não conseguiu aproveitar muito. A gente ficou um mês, aí a gente recebeu um comunicado de suspensão de aula uma semana. Aí a gente falou, pô, uma semana, a gente calor, não entende nada. A gente falou, vamos ali curtir junto, sem saber o futuro, né? Aí a gente, depois eu era representante de sala já, então... Mais uma coisa que eu me envolvi direto, assim, bem... Aquela que quer se entreter com tudo. Aí, recebi o comunicado e encaminhei no grupo todo mundo. Gente, como assim? Mais um mês. Aí foi aumentando, foi aumentando. Aí, quando a gente viu, já teve que se adaptar remotamente às aulas. E era uma coisa nova até pro Mackenzie, porque eles têm aula online, tem o EAD. Só que, pra graduação, acho que não era uma coisa que eles tinham costume, né? Então, pra gente foi novidade e pra eles, né? E até pra fazer amizade. Um Porque choque pra a todo gente mundo. entra na faculdade querendo fazer amizade, Sim. querendo aproveitar esse campus lindo. Aí chega mó baque, né? Mas pelo menos agora está tudo bem. Só o metanol, cuidado. Pois é. Na vez dela foi a pandemia, na agora nossa cuidado com o metanol. metanol, gente, pelo amor de Exatamente. Deus. Ninguém E aproveitem tá o imune. campus, Ninguém tá imune. E aproveitando que você falou que trabalha aqui no Mackenzie, como apareceu essa oportunidade e na onde que você trabalha aqui na faculdade? Então, como eu acabei me envolvendo em muita coisa, né? Foi da CAN, eu era muito presente, assim, todas as ações que tinha. Era diretório, aí era comissão de formatura, era rádio aqui, que eu tava sempre batendo crachá aqui. Aí a gente vai se demonstrando interessada aqui na universidade, né? Aí, 2 professores, inclusive o Vanderlei aqui de jornalismo, né? Me falou dessa vaga. E aí, me indicaram lá no marketing, que tava estruturando ali certinho, a área de redes sociais, que é a área que eu atuo atualmente, né? E aí me indicaram, pediram meu currículo e a gente ainda não tinha estagiado em nenhum lugar, né? Então, a gente já corre pra fazer currículo, né? Monta tudo e tal. Aí eu falei, gente, que legal, porque eu sempre fui fã, assim, da marca, do Mackenzie. E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, pô, eu já tô aqui sempre. Eu ficava o dia inteiro por vontade própria, participando de entidade, participando de tudo. E aí, quando eu fiz a entrevista, acho que deu muito match, assim, tanto da marca, tanto comigo. Juntou o útil ao agradável. E aí eu fiquei aí muito aproveitou. interessada. E eu sempre fui muito de redes sociais, assim, tanto da comissão, eu cuidava das redes sociais, assim, né, da área de comunicação. No Entre Nós, eu sempre puxava mais pro Instagram, pro TikTok e tal. E aí, gostei muito da vaga. Aí acabou o estágio, acabaram me efetivando, né? Graças a Deus eu continuei. Que é um medo que a gente tem, né, gente? Vocês vão passar por isso, com certeza. Sim, tá vendo aí, gente? Ó, sejam engajados nos Sejam engajados. diretórios. Quando vocês se entregam nas coisas, acontece. Pra quem tá estagiando também, fica a dica. A gente se entregue no estágio, porque a galera vê resultado, vê que você tá ali presente. Então, tem futuro, tá? Exatamente. Vocês fazem publicidade, os dois? Jornalismo. Jornalismo, a gente tá na mesma turma. Ai, que legal. E vocês ainda não estagiam, né? Não, ninguém quer estagiário de primeiro semestre. Não, vai chegar a vez de vocês, calma. Mas assim, Isa, você acha que a sua experiência, tirando a pandemia, sua experiência com envolvimento nas entidades, enfim, você acha que ela era muito mais intensa do que o seu envolvimento com o Mackenzie agora? Ou você acha que agora você está aproveitando muito mais as oportunidades que você tem? Então, é uma boa pergunta essa, porque a gente acaba tendo 2 pontos de vista, né? Quando eu entrei no trabalho, todo mundo falou assim, agora você vai ter uma visão muito interna, porque a gente, como aluna, como diretório e tal, a gente tem uma visão muito, tipo, externa de tudo que acontece, né? Agora, internamente, a gente lida com BOs, com eventos, até vocês divulgaram o MacRun, sábado vou estar lá às 5h30 da manhã pra trabalhar, entendeu? Então, vou estar lá cobrindo e tal. Então, acho que se fosse antigamente, eu ia estar me inscrevendo para 7 da manhã e estar lá correndo, sabe? Nem corro, mas eu ia estar lá caminhando, porque Com certeza. é Mackenzie e tal, né? Aquela coisa, corrida mackenzista, vamos engajar. Mas eu acho que é outro olhar que a gente acaba tendo, mas continuo sempre presente com a marca. Então, só muda um pouco os Instagrams que a gente cuida, né? Antes era da CAN Mackenzie, era da CAN Mac, era Entre Nós, era a comissão, enfim. E a iniciação científica também, que era um olhar mais acadêmico também. Entendi. E essa iniciação científica, qual foi a primeira... Quando você fez, mais ou menos, no curso? Então, eu acho que a gente tava começando já pro híbrido, foi pós-pandemia, assim, sabe? Que já tava voltando a frequentar. E aí, eu lembro que o professor Álvaro Bufará, que ajudou muito, ele era o coordenador aqui do Entre Nós, na época.
Não sei se como que tá isso agora com vocês, mas na época ele auxiliava a gente bastante com isso, dava várias dicas. E aí ele falou, você tá super envolvida. E eu não era de jornalismo, era publicitária, né? Então, é difícil um pouco você ver uma publicitária tão engajada nesse meio de rádio, de podcast e tal. Sim. E aí a gente teve muito essa liga de eu ter muitas dúvidas pra querer melhorar o Entre Nós também. E aí ele falou, você não quer fazer uma iniciação científica? É seu último momento, seu último semestre, porque depois vem TCC, aí já viu, né, gente? Não tem mais tempo pra nada. Maior já terror do cuidado aí, universitário. gente. Se vocês quiserem fazer alguma outra Primeiro coisa, aproveitem semestre, agora, porque depois, gente, TCC consome vocês. E aí, acho que era acho que era 6º semestre. Foi logo depois que eu tava estagiando já. Eu falei, gente, será que eu vou dar conta? Porque já tô estagiando, né? Tô fazendo tudo. Falei, não, vai dar tempo. Final de semana eu faço o quê, né? E da meia-noite às 6, você dorme? Não dorme. Aquelas... Você cochila, assim, 5 minutos. Não, e aí ele me ajudou muito, gente. Aí foi muito bom. E eu acho que foi essencial pra eu ter esse complemento na vida acadêmica. Eu super recomendo que faça iniciação científica, porque é um extra pro seu currículo. E muita gente... muitas empresas ligam pra isso também. Então, se vocês tiverem oportunidade, vale a pena. Sim. E assim, quando você começou, qual que era o seu maior medo? De não dar conta realmente? Ou porque Porque, querendo ou não, a iniciação científica é uma pesquisa muito profunda que você faz no tema. Você tem que ter propriedade. Não ter a propriedade, mas você cria essa propriedade. E você tem que agir como um profissional pleno, assim. Você acha que o seu maior medo, a maior preocupação foi não dar conta pelas outras demandas ou por essa seriedade do projeto? Eu acho que foi mais pela seriedade, porque quando eu topei, eu falei, não, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou entregar. Eu sou uma virginiana bem, assim, sistemática com organização, gente. Não sei se vocês ligam pra signo, mas eu falei, não, eu vou me organizar certinho pra dar conta, mas o meu medo era realmente eu dar conta da ideia do projeto. Tanto que o primeiro tema, a gente acabou adaptando. No final, eu acabei comparando muito Brasil e Estados Unidos, como que ele foi crescendo, assim, o podcast. Porque lá eles sempre foram de consumir muito mais do que aqui, e aí aqui acabou, agora, principalmente, estão usando cada vez mais. Você vê vários famosos estão fazendo podcast, né? Você vê aí no Instagram e estão usando muito nas redes sociais, né? Pra dar essa visão pra podcast. E aí eu falei, será que eu vou conseguir e tal? Aí eu tive que me aprofundar muito nesse universo, comecei a consumir muito. Vinha pra cá de metrô, ficava ouvindo podcast, ficava toda hora ouvindo rádio no carro. Porque rádio agora, hoje em dia, ninguém escuta mais, né? Então eu tive muito raro. E a minha mãe, foi bom que ela tinha rádio em casa, ela sempre teve CD, então eu sempre tirava dúvida com ela também. E aí, aos poucos, eu fui entendendo melhor. Mas a seriedade você realmente tem que saber um pouco mais do que você tá escrevendo ali. Sim. Não dá pra você pegar um tema que você nunca teve contato, senão você vai escrever por... Sei lá, dá pra ser uma coisa que você não gosta, né? Tem que ser algo que você tem uma paixão. Eu tenho um certo receio, eu pretendo, acho que fazer iniciação científica, eu fico com muito medo, e se eu não conseguir, se não dá certo... Não, pega um tema que você gosta, porque então você vai se envolver muito. Que eu goste. Depois você vai ficar até cansada de ver tanto tema. Espero, tomara que eu pegue um tema de iniciação científica e eu... E pega um professor também que te ajude, que saiba muito sobre esse tema. Porque eu, por exemplo, o Álvaro, ele tinha muito artigo de apoio que ajudou muito pra complementar o meu artigo, assim, também, entendeu? É maravilhoso. Aí, ó, gente, dica pra quem for fazer iniciação científica, procure Isadora. E procure um tema que goste. Sim, um tema e um professor. Vai conseguir desenvolver legal. Sim. Pode perguntar? E como que você acha que as rádios universitárias, assim, impulsionou seu crescimento e deu um norte pra você seguir nessa área que você segue hoje em dia? Eu acho que... depois que a gente conseguiu... eu tava até conversando aqui com o Doni, né, que a gente, antes de começar, falou, tinha todo dia aqui uma grade com os alunos engajados, né? Tinha vários programas. E é legal como eles conseguem trazer vários temas diferentes e como tem oportunidade pra todo mundo estar participando. Então, na minha época, 2, 3 anos atrás, tinha Crossover, tinha o Arquibancada, que continua aí, tem o Radar também, que veio depois, o Entre Nós, que a gente fazia de sexta-feira ao vivo. Então, eu acho que a gente consegue... um se virar nos 30 com esses programas, né? A gente tem que se virar como apresentar. A gente não tem essa desenvoltura de primeira, né? Tipo, pra mim tá sendo um desafio responder, porque eu sempre era que apresentava, por exemplo. Então é um frio na barriga diferente. Fazer roteiro, tipo, publicitário em si, a gente faz roteiro, mas é um roteiro diferente do que vocês, jornalistas, fazem. No começo a gente enviava os roteiros aqui pra galera da produção, eles ficavam tipo assim, tá muito publicitário, porque não tem todo, cabeça, tem o meio e tal. A gente foi aprendendo isso na prática, sabe?
E aí, um Instagram também. Meu, a gente fazia nosso Instagram impecável, até porque era a maioria publicitário, entendeu? Então, a gente fazia uma coisa muito mais publicitária, de divulgar, postava muita coisa no Instagram, fazia todo o brainstorm para as redes sociais. A gente conseguiu viralizar alguns TikToks também na época, que pra gente foi, nossa, estouro. E aí, depois que a gente, conseguiu aprofundar e dar liga com tudo, assim, eu acho que... Eu até quase fiz jornalismo, gente, depois de publicidade, porque eu gostei tanto de me envolver aqui, que foi um dos motivos de eu fazer entretenimento e mídia do MBA também. Que legal. Que eu acho que foi a liga que eu consegui fazer com esse universo também. Mas acho que é isso. É que o jornalismo, gente, o jornalismo é apaixonante. Todo mundo fala, Sim, né? é muito bom. E a gente gosta mesmo, não tem jeito. E aproveitando isso que você falou do MBA, como que tá sendo fazer o MBA depois da graduação? Então, eu falei, eu vou fazer direto, porque a gente tem que estar engajado, né? Senão eu acho que Não depois... deixar o cérebro parado. É isso, eu falei, senão vai dar uma esfriada e aí eu não vou conseguir. Na verdade, eu me dei uns 6 meses de intervalo, porque como eu era da comissão, a comissão continuou mesmo depois que a gente se formou. Porque a gente se forma no final do ano, o TCC é em dezembro, e aí a formatura é no começo do ano que vem pra gente, né? Então foi lá pra abril, em março, teve a colação, teve a formatura. E aí eu não tava conseguindo ter cabeça pra tudo. É muito intenso o TCC, né? Eu falei, vou me dar um tempinho. Aí em agosto eu já comecei o MBA, eu falei, vou emendar, porque eu ainda tô engajada, eu ainda tô aqui no MAC, eu ainda tô... Sabe, ainda a gente tá nessa rotina, porque eu acho que a gente esfria um pouco, a gente começa a pensar muito e aí a gente não emenda. Mas eu tô curtindo bastante, tá sendo um desafio até, porque vem gente de várias áreas, né? Tem gente na minha sala de mais de 30, tem gente na minha sala, tipo, um pouco mais velha, mas tem gente da minha idade. Então, é uma troca muito legal e eu acho que é um puro networking, tá? Eu recomendo muito que vocês façam pós-MBA, porque você troca muito com os professores, você já tá um pouco mais ali antenado com a área que você escolheu, então você já consegue tirar umas dúvidas mais pontuais, ligar com o seu trabalho. Então, eu acho que tá sendo essencial, assim, eu pergunto muita coisa do meu trabalho e aí eu consigo fazer essa troca, sabe? Então tá sendo muito legal. Principalmente pra Muito você legal. que já fez iniciação científica, já teve esse contato aí. A gente Só faz toda... impulsionou ainda mais sua carreira. Total. Totalmente. Poxa, graduação no Mackenzie, pós no Mackenzie, É muito MBA no mackenzista, né? Mackenzie, trabalho no Mackenzie, e tá aqui de novo, no Entre Nós. Aham. E agora trabalhando no Mackenzie também. Eu falo, meu Sabe. currículo é Mackenzie. Maravilhoso. Mas por que o Mackenzie? Você falou numa Uhum. entrevista que tinha que ser Mackenzie, o que você queria era Mackenzie. Por que o Mackenzie? Cara, eu não sei, eu acho que eu sempre achei muito completo, tanto de estrutura de professor, eu acho que ele é muito tradicional, assim, é uma faculdade muito tradicional e eu acho que tanto, não só da parte acadêmica, mas tanto das pessoas que frequentam, de fazer amizade, de crescer tanto fora da área profissional também, sabe? Assim, tipo, além de tudo isso que a gente sabe que agrega muito, eu acho que como pessoa ele ia me ajudar. Que eu acho que tem faculdade que só você vai lá e aprende na sala de aula. Eu acho que aqui tem tudo isso que a gente comentou que oferece, essas entidades acadêmicas, a rádio, a estrutura. E essa troca que a gente consegue fazer, tipo, tá aqui conversando com vocês. Meu, que legal, né? E eu fico muito Exatamente. feliz do Entre Nós ter crescido tanto assim e ter voltado agora, gente. Que honra, né? Muito legal. É você que viu isso crescer, acredito que deve ser uma realização. É, um assim. orgulho de ver um Orgulho, projeto exatamente. que você foi alimentando, foi melhorando, Sim. tá tão grande como tá hoje em dia. Totalmente, gente. Pois é, mas muito legal essa trajetória. O Mackenzie, assim, realmente dá muitas oportunidades. O Entre Nós, nossa, foi assim, quando eu vi que tava abrindo vaga pro Entre Nós, eu, o Kevin, um amigo nosso, a gente ficou doido pra começar. Que Aí a legal. gente fez processo seletivo, muito legal. E em breve teremos novidades no Entre Nós. Com Ai, certeza, amém. No próximo semestre, quem quiser. E contando um pouquinho pra vocês também, até de como começou o Entre Nós, né? Acho que isso é legal também de falar. Que em 2020, por exemplo, o Entre Nós, para os alunos de jornalismo no final do curso, eu acho que não chegou a ser um TCC, mas a galera de jornalismo fez um projeto que chamava Entre Nós, e aí ele ficou assim, encabeçado, guardado, a galera não usou, não foi pra frente, foi só um projeto que a pessoa apresentou na sala em slide, assim, acho que acabou, não foi muito pra frente. E aí uma amiga minha viu e falou, não sei, acho que ela era curiosa que nem eu, né, a Letícia, até um beijo, Lê. Ela falou, gente, vamos pegar esse Entre Nós? Aí a gente viu todo o arquivo dele,
E aí, ele era, tipo, em preto e branco, era em nó mesmo. O Entre Nós era, tipo, o logo dele era um nó. Uma coisa bem que você tivesse essa troca, assim, e tal. E a gente falou, vamos mudar tudo. Aquelas, né? Já que tá parado, vamos mudar. E a nossa ideia do azul e do laranja, nem sei se vocês sabem a história por trás. Porque tudo é vermelho do Mackenzie, né? Sim. Aí a gente falou, gente, vamos fazer uma cor viva, uma cor alegre, uma cor universitária, que chame a atenção. Porque, gente, tudo é vermelho aqui. Aí a gente falou, vamos fazer uma coisa diferente. E foi, tipo, uma quebra de barreiras. Porque pra ser aceito um negócio azul e laranja aqui dentro... trabalharam, hein? Entendeu? Aí o professor Lelo, na época, não sei se vocês conhecem, ele é de publicidade, ele ajudou a gente a fazer o logo, mas acabou nem sendo o que ele ajudou a gente, foi um outro. E acho que vocês continuam com ele, né? Não sei como que tá, mas o logo ainda é aquele dos sinais do podcast, né? É o loginho, assim, acho que é o mesmo. Acho que é. Mas a identidade visual, que legal que vocês atualizaram, mas as cores, legal que continuou. E aí, beleza, a gente mudou tudo e foi atualizando. Aí a gente chamou mais 2 meninas, também tem a Isa, a Marina, que abraçaram a ideia do programa, o Wesley na época também, que ele acabou trancando-se e nem continuou com a gente, mas fez parte também, então acho legal contar pra vocês. E aí veio a pandemia, a gente falou, agora que a gente tá estruturando todo Entre Nós, como que a gente vai continuar? Aí a gente começou a fazer por Zoom, gente, entrevista. Aí foi uma doideira, porque a gente já não tinha essa habilidade de fazer entrevista nem aqui, imagina online, que você precisa ter um áudio bom, um computador bom. Enfim, aí a gente falou, vamos só manter, pra manter a ideia do que é o Entre Nós e poder divulgar ainda mais e se manter engajado no programa. Aí a gente continuou, e aí quando começou a vir híbrido, a gente vinha e colocava máscara ainda aqui. Então já foi outra adaptação, então acho que a gente foi tendo que lidar com muitas coisas, sabe? E acho que isso foi criando uma paixão pelo Entre Nós, porque se a gente quisesse mesmo, podia largar a mão e falar, gente, não dá, Sim, pandemia, máscara, não vai dar Mas certo. aí vocês aceitaram o desafio e... E aí eu Vamos acho que isso foi... nessa, Por isso a gente foi chamando de filho, porque a gente falou, é um projeto meio que do zero, porque a pessoa não continuou, então a gente falou, vamos dar vida a ele. E aí o meu medo era quando saísse, meu medo das meninas era de que, tipo, a gente fez todo esse trampo, a gente passava, tipo, noites conversando, ainda mais na pandemia, a gente não tinha o que fazer, ficava lá em cal fazendo, sabe, melhorias, e ficava fazendo, como que a gente vai fazer um forms pra galera nova, como que a gente vai abrir, e a gente abriu também pra galera fora de comunicação, não sei como que tá isso agora, mas a gente abria pra todos os cursos também, então a gente queria que todo mundo pudesse ter essa oportunidade. Teve uma época que a gente tinha um monte de gente da área de direito, teve gente da área de economia, então a gente conseguiu que todo mundo tivesse um gostinho do que era o Entre Nós, e eu acho que isso que é muito importante pra vocês sempre levarem. Ai, muito legal. Assim, a história do Entre Nós é uma história de resiliência e muita determinação. Muita determinação mesmo. Principalmente na pandemia, assumir uma responsabilidade dessa. Porque, querendo ou não, uma entrevista é muito mais tranquila, é muito mais leve, mais fluida, que ao vivo, a gente conversando, do que a gente fazendo por chamada de vídeo. Google é Meet. muito melhor. Foi no Zoom, gente. A gente até pagava o Zoom. Nossa, com certeza. É uma história, assim, de muita resiliência e muito esforço das meninas, que a gente valoriza demais. E, assim, o carro-chefe do Entre Nós é a rádio. E a gente sabe que a rádio, ela tá sendo cada vez menos usada, cada vez menos visada, perdendo para outros veículos, como o próprio Spotify. Temos o Entre Nós e o Spotify, o nosso podcast. O Instagram, o TikTok. Como que você acha que as rádios hoje em dia, elas podem ir se moldando à rotina, ao cotidiano da nova geração, as pessoas que estão consumindo outros veículos? Eu acho que é exatamente isso que você falou, é se adaptar às tendências que estão surgindo. Ir pro Spotify, que eu acho que é o melhor jeito. Tem outras plataformas também, tipo Apple Music, não sei se já dá pra colocar, mas enfim, tem outras que já dá pra você subir. E eu acho que conseguir colocar na rotina da pessoa também, ir ouvindo. Tipo, o Entre Nós, pra galera conseguir ir ouvindo, vindo pro Mackenzie, ou tá lá em casa sem fazer nada, vou lá ouvir. Enfim, eu acho que é se adaptar. E a rádio mesmo, eu acho que a galera ainda escuta no carro, né? Quem ainda não coloca o celular direto ali pra ouvir uma música ou ouvir o próprio podcast, porque eu acho que a rádio mesmo cada vez tem menos gente ouvindo mesmo. Sim. Mas eu acho que nunca perde seu valor a rádio. Ainda faz não parte tem da jeito, identidade. não tem jeito. A rádio é rádio. E eu sempre vou gostar. Eu sou muito fã da Rádio Disney também, gente. Eu sempre participo dos projetos deles, assim, de sorteio. Eu já ganhei 2 coisas. Então, gente, escutem rádio que vale sempre a pena. E escutem o Entre Nós, principalmente. Com certeza. Isso ajuda nós aí, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Segue lá no Instagram, escutem, participem. Exatamente. E pra finalizar, né?
Ai, já? Tô brincando. A gente pode continuar conversando. Ah, Vocês que tô a gente sabem, pode então. continuar. Tudo bem. Uhum. Então, como que você vê que a comissão de formatura mudou sua opinião sobre algum aspecto que você acreditava ser banal, mas hoje enxerga que fez toda a diferença? Então, comissão de formatura, gente, é uma doideira essa parte de evento, né? E eu sempre tive muita curiosidade de saber como que funciona mesmo. E aí, como eu era representante de turma, a turma já, tipo, queria que eu tivesse esse meio campo, assim, porque confiava, né? Então, é importante que na comissão de formatura tenha uma pessoa que confie em você para sempre fazer essa troca. Então, tinha eu e mais 2 pessoas da minha sala. E a gente, toda a licitação de uma comissão de formatura é muito complicada, porque você está representando ali, você e todos os alunos que estão representando o seu curso, precisam representar para fazer uma festa ali sensacional para sua turma. Então, eles confiam em você e querem que vocês entreguem tudo que vocês estão se propusendo ali. Essa palavra existe? Propondo. Vocês estão se propondo a fazer. E aí, foi um desafio, porque eu acho que eu nunca tinha feito muita coisa na área de eventos. Então, primeiro eu comecei na área de comunicação lá, cuidando das redes sociais, divulgando pros alunos. Depois, no final, como o evento estava pegando fogo ali, muita coisa acontecendo, eles falaram, você consegue ajudar em evento? Eu falei, vamos tentar. Aí, foi super legal. A gente fez licitação com várias agências, até que a gente escolheu uma que chama CAS Formaturas, que juntou, era CAP e virou com a CAS e virou CAS. Então, na época do final, se vocês quiserem alguma dica aí, quando chegar, vocês falam comigo. Perfeito, vamos precisar. Mas é super legal, porque a gente vai conhecer em todas as agências, isso é muito legal, a troca que vocês vão fazendo nesse processo, mas vocês têm que se entregar, porque, gente, é reunião de final de semana, tanto entre a comissão, tanto você ir até a agência ter a reunião. E lembrem que tinha iniciação científica de final de semana também pra gente fazer, né? Então quem se entregar... Tem que se entregar mesmo no que você se propõe a fazer. Mas eu recomendo que façam, gente, porque são os 4 ou 5 anos da vida de vocês que não voltam. Então, as oportunidades que surgem, tem que pegar aí. Com certeza. Assim, além de, claro, você tá totalmente envolvido, você ter contato com outras pessoas de outros cursos, de outras salas, você também tem um peso muito grande de falar, olha, eu fui responsável por isso, eu tomei a responsabilidade pra mim, eu fui líder disso, disso, disso. E voltando pra sua área de atuação hoje em dia, você acha, qual das entidades que você participou ao longo do seu período na faculdade, qual delas você acha que mais se encaixou no que você precisa fazer agora? O que, minhas funções são essas, e na faculdade, na entidade tal, eu pude desenvolver essas funções. Ai, que difícil, deixa eu pensar. No diretório acadêmico, né, no DACAN, eu acabei virando diretor de parcerias, então a gente falava muito eu acabei lidando muito com essa relação entre as pessoas e entre marcas também. E eu atualmente lido muito com o influenciador do Mackenzie, muito às vezes com algum evento que vai ter, assim, eu auxilio um pouco ali também muito no WhatsApp, sabe? Então eu acho que também essa parte me ajudou nisso. A área de eventos também do DACAN, que a gente produzia as festas universitárias aí, acho que isso também me agregou, tanto também na parte de comissão, ajudou na parte de evento. E a parte acho que cada entidade me moldou pra ser quem eu sou hoje, sabe? E quando a gente estagia, quando era o primeiro estágio, a gente não tem ali base nenhuma, né? Porque seu primeiro estágio, você precisa ir com a cara a tapa e ver o que dá, né? Então, acho que quando a gente consegue criar essas relações fora da sala de aula, viver o pouquinho que dá fora na prática, é essencial. Então, vocês já estarem aqui no primeiro semestre, gente, já é fundamental pro currículo de vocês e pra pessoa, assim, de vocês. Porque vocês já estão na prática ali vivendo um pouquinho do que é ser jornalista, apresentando, fazendo roteiro. Isso é incrível. Então, eu acho que todas as áreas que eu passei, assim, ser representante de turma, a gente acha que é bobeira, mas, você tem que, sabe, não falar fácil. com as Não é pessoas fácil. aqui interna e Definitivamente passar. não é fácil. Ou, tipo, uma dor que as pessoas estão tendo na sala, você tem que falar com as pessoas aqui dentro do Mackenzie. Então, acabou, tudo foi se tornando essencial pra chegar aqui hoje. Eu acho que todas Ou seja, ajudaram. cada diretório, cada participação sua em alguma liga contribuiu pra quem você Com é certeza. hoje. Ou seja, pra quem eu mesmo falo. Pra mim, eu tinha muito receio de entrar numa liga e falar, meu Deus, vou ficar muito sobrecarregado, vou ficar muito cansado, vou ficar muito... Enfim, não vou conseguir ajudar o pessoal. A gente sempre pensa que não vai dar conta, né? A gente se auto-sabota um pouco. Sim, a autossabotagem muito, assim, principalmente nesse sentido de falhar com os outros, não é necessariamente comigo. Tipo, não vou conseguir ajudar o pessoal. É decepcionar o outro ali, né? Exatamente, é decepcionar o Sim, outro. acho que é um medo que todo mundo tem um pouco, mas
A gente tem que, gente, se jogar mesmo, igual vocês estão fazendo. Aquela autocobrança. É, Enfrentar tem que os tá lá. desafios, Tem que estar lá, tem que participar. E assim... Nossa, tinha uma pergunta na minha cabeça tão boa. Ai, poxa, perdi a pergunta. Pensa aí. Dando uma complementada que você falou, é sobre tentar mesmo. Não necessariamente vai dar certo, mas só de tentar, acredito que já é um caminho a ser Acho que só de escolhido e vocês estarem aqui, ou só de vocês tomado. Exatamente. terem interesse em alguma coisa, já é um diferencial. Vocês, sabe, saírem da zona de conforto. Sim. Eu sempre falo para as pessoas, gente, networking é tudo. Sair da zona de conforto é essencial. Então, essas são as dicas que eu posso dar pra galera que tá ouvindo aí, pra vocês também, que eu acho que é muito importante. Assim, o seu primeiro estágio foi no Mackenzie? Foi. Foi, tá. Eu comecei, acho que eu tava no 5º semestre, tinha acabado de entrar eu fui pra criação, né? Publicidade em Discord, a gente vai pra marketing ou pra criação. Eu acabei indo pra criação e atualmente eu trabalho mais com marketing, tá? Então é meio doido. Mas eu falo que foi bom porque ajudou no meu lado criativo, que eu sempre achei que, assim, pudesse ser importante na trajetória. E aí, agora eu não faço arte e tal, faço às vezes uma edição de vídeo ou outra, mas a parte de marketing acabou que o MBA tá completando também, entendeu? Então... Agora, pode ser que eu cause uma polêmica, uma rixa entre cursos. Mas eu não sei se você vai saber responder assim. Com propriedade também não tem problema. Mas qual você enxerga ser a maior diferença entre a publicidade e o marketing? Caramba, essa pergunta é difícil mesmo. Porque é realmente, quando você pensa, eu sou criativo, eu sou bom com comunicação, mas eu não quero jornalismo. Beleza. Vou pra publicidade. Mas Sim. por que não o marketing? Ou vou pro marketing, mas por que não publicidade? Então, eu acho que a área de criação aqui do Mackenzie é mais para quem quer trabalhar mais com design ali, ou com vídeo, essa parte mais prática, assim, de edição. Ai, medo de falar besteira, né? Mas eu acho que o marketing você lida mais com o mercado, assim. Ai, não sei muito É a bem administração da explicar. comunicação. É um pouco isso. Eu acho que... Mas pra você ser um bom publicitário, você tem que estar ali de olho nos dois, não tem jeito. Então, você tem que se jogar em todas as aulas que tem aqui, é importante. Ô, Isa, e aproveitando que você falou disso, porque o pessoal de PP, pelo que eu soube, acho que é mais de 60 pessoas em uma sala. Como que foi? Porque pra gente, com 27, eu já acho uma loucura, assim. Nossa, eu acho que eu não cheguei nem a 25. Gente, a PP é muita gente Imagine mesmo. com A gente tem 70, algumas 80 aulas pessoas. práticas que a gente divide. Então, tem a turma A e turma B dentro dessa. Então, tipo, fica uma subturma Gente do céu, eu não entra na minha dentro de cabeça algumas isso. aulas. E ainda mais porque tinha aula de Photoshop, aula de... Essas que precisa de computador e precisa de um auxílio mais do professor ali com você. Tipo, professor, me ajuda aqui. Isso a gente entende. A gente hoje. E aí a gente dividia as turmas na época, porque não tem como. E o problema foi na pandemia ter que se virar nessas aulas que era prática, tipo, mexer no Photoshop, mexer, sabe, Deus. nesses aplicativos assim de edição online. Aí foi mais complicadinho. Nem imagino como foi, porque pra gente, Não- presencialmente, É tendo esse difícil. contato com o Aham. laboratório, com o O professor, professor do lado, com né? turma pequena, já é uma loucura. Eu falo, gente, valorizem essas aulas presenciais, porque na época eu queria muito que fosse presencial. Aula de fotografia também, eu peguei, Uma loucura. uma foi online e a outra foi presencial. Gente, que diferença absurda. É muito diferente. É não um tem mundo como completamente comparar. diferente. Não, online, assim, a gente não teve aquele contato com a câmera, que é essencial. A gente teve muito da teoria, que também é importante. A gente teve aprender edição de foto e tal. Mas, você nesse campus lindo, pegar a câmera do Mackenzie que eles oferecem. Nossa. Ah, não. Gente, Maravilhoso. vocês vão ter essa aula a ainda gente de- tem muita aula prática e é muito muito diferente. legal. Não, é A primeira vez que a completamente. gente pegou na câmera pra colocar em prática o que a gente viu na teoria, ninguém sabia fazer nada. Nossa, o professor imagina. teve que estender o prazo de entrega. Errando que aprende, né? Todo mundo Exatamente, apanhou nessa eu aula. imagino. Todo mundo Nossa. apanhou. E o professor ia lá, ajudava, a gente não conseguia. Imagina pra vocês. E- Exatamente. E vocês já sabem que área do jornalismo vocês querem seguir? eu tenho muita... Eu tenho uma paixão muito grande pelo lado político, mas eu não quero pro jornalismo político nacional. Eu quero ou internacional ou de guerra. Ah, legal. É bem legal. Eu já penso em atuar mais em uma empresa, assim, como redator. Ainda não tenho certeza, mas vamos ver. Jornalismo econômico eu acho muito interessante. É um setor que sobra vagas.
Ai, que bom. Então vocês estão Ai, aí pra gente. descobrir. Ai, a São redação muitas- não me encanta. muitas Tem alguns anos oportunidades. ainda pra eu decidir isso. A redação não me encanta, nunca me encantou. Eu escrevo... Gente, eu tenho que assumir, eu escrevo as notícias Repórter também acho forçadas. muito interessante. Eu sou aqui de ficar falando com a câmera. Oi. É, que tem dois tipos de jornalista. O que gosta de ficar na frente das câmeras ou atrás das câmeras. É, né? Repórter também é eu muito sou bom. da frente. É, né? Acho que o da frente também é interessante. E assim, creio eu, pelo menos, que você, se fizesse o jornalismo, que infelizmente não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Quem sabe no futuro. Ah, é uma ideia. É uma ideia. Eu acho que você iria mais pra frente das câmeras, falar. Porque você liderar um podcast apresentando toda semana, Você É. pega muita... Nossa, super. você acha que isso ajudou no seu desenvolvimento de comunicação mesmo interpessoal? Ou você sempre foi mais assim, eu vou falar, não tem problema nenhum? Ou você era mais tímida e o podcast ajudou a desenvolver isso? Eu acho que... Eu nunca fui muito tímida, mas aí eu acho que na pandemia... Sabe quando você fica mais introspectiva, assim? Eu não sei se chega a ser tímida, mas... Um pouquinho, né? Acaba virando um pouco. Porque você não acaba não vendo gente, você não acaba lidando com gente, você não acaba falando tanto. Você fica ali no celular, ou ali na tela. Então, eu acho que quando eu voltei, foi um desafio um pouco de ter que falar e apresentar. E foi um peso também que carregava. E como eu falei pra vocês, né? Eu tava aqui o dia inteiro. Então, eu sempre tava presente aqui e eu fazia questão também de estar no Entre Nós. E aí, a galera falava, tô com medo de apresentar. E eu falava, que medo, vamos aí. Aí, eu ia na festa, sabe? Falava, vamos aí. Sim. Aí, eu falei pra vocês, né? Tinha um fone na época, e aí ficava o pessoal ali da produção falando. Então, eles foram essenciais pra ajudar também, porque eu falava, para de balançar, ou para de bater o dedo aí, ou para de não sei o que lá. Para de girar a Aham. cadeira. E aí, a gente vai errando, igual eu falei, errando que aprende. Então, a gente foi... Nossa, nas primeiras vezes, eu acho que eu gaguejava, eu falava em cima do som, um monte de coisa, assim. Nossa, É o que acontece, a gente. sorte de vocês é que vocês não veem, porque tem a mágica da edição. Aham. Mas eu aqui falei em cima do som, tive que falar tudo de novo. Gente, não tem Exatamente, como. Mas a gente vai pegando jeito. Sim. É a E até primeira vez que você tá agradecer apresentando, né? É, Te então, agradecer assim, por você estar passando essa segurança, porque a gente muito medo de errar, tipo, vou chegar lá, fazer isso, fazer aquilo, Gente, muito erro de imagina. errar. Nossa, é muito uma medo. troca aí pra gente. É. Tanto que eu falei pra Milena na primeira vez que eu apresentei, falei, eu achei muito tranquilo, muito de boa. Uhum. É algo que eu É achei muito diferente de relativo, você muito pegar o tranquilo. roteiro, ler e falar, meu Deus, como é que eu vou decorar tudo isso? Aí você chega aqui e conversa. A primeira acontecendo. apresentação, não, a primeira entrevista minha, acho que durou uns 20 minutos. Eu ficava só com o papel aqui, eu ficava lendo, a pessoa respondia e falava, próxima pergunta, sabe? Tipo, a gente não se envolvia e tal, porque a gente ficava super nervoso, ficava tipo um pimentão, assim. E aí, vocês estão indo super bem de conversar, de perguntar, então acho que é isso mesmo. Bom, aproveitando pra fazer mais uma pergunta agora. Fala. Bom, a gente tem a sorte de ter uma turma muito pequena. Mas mesmo tendo uma turma muito pequena, a gente se estressa bastante. Na sua turma, assim, creio eu que no online não tinha muita intriga, ou tinha. Mas e no presencial? Você, como representante principalmente, você via que tinha você presenciou muitas situações ruins entre as pessoas da sala? Ai, polêmica. Imagina ter alguém vendo a minha sala que eu não posso fofocar Gente, pra vocês. não vamos falar nomes. Nós não Não, tô trabalhamos brincando, tô com brincando. nomes. A turma de marketing era muito maior do que a turma de criação. Então, quando eu virei representante da turma de criação, foi uma tranquilidade um pouco maior, porque era menos gente pra lidar, né? Não estamos falando de pouca gente, não, tá? Tipo, mas comparado às 60 pessoas que você tava falando, é um pouco menor. Aí, assim, problemas não tivemos tantos. Era algum professor ou outro que tinha uma pessoa que implicava, que a gente tinha que mandar aquele e-mail. E não tinha chat GPT na época, tá? Tipo, pelo menos a gente não tinha costume de usar a inteligência artificial. Então, era tipo, caro professor, ou sabe? Prezado professor. Então, a gente, tipo... E a gente, quando chega aqui, não sabe escrever nenhuma mensagem direito, né? Aí, grandes problemas, eu acho que não teve nenhum que me marcou muito. Mas tem pessoas na sala que são meio barraqueiras, né? Isso que eu acho que todo lugar tem. Não, E isso aí sempre tem. vai ter. Se vocês não tiveram ainda, com certeza vocês vão ter. Porque, Vamos ter. vocês vão passar por isso. Algo que eu Então, não queria, sempre né? tem alguém que ficava... O representante, faz não sei o que lá, sabe? Começa a dar uma abusada. Nossa, a minha sorte é que ainda não começaram, mas quando começar, meu Deus do céu. Eu já peguei é. no pé da Milena algumas vezes já. E, gente, vale horas complementares também ser representante. Então, Nossa, pensa que 50 horinhas. tem uma troca aí depois que vale a pena. 50 tá? horinhas, Vale a gente. pena. Sejam Seja representantes, representante. sejam É. representantes. Iniciação Participem científica entre também, nós. tem bastante horas complementares. 150. E ainda Eu tem tenho- bolsa. Aham. Ai, É gente. verdade, eu E ganhei ainda bolsa tem na bolsa. época, verdade. Ah, você ganhou Aham. bolsa, que legal. Sim, esse auxílio ajudou muito gente na pandemia também. Ah, eu imagino.
Aham, então é muito bom. Vocês têm interesse em fazer a iniciação? Eu tenho, só que assim, eu não imagino como seria a iniciação científica. É porque, na nossa cabeça, a iniciação científica é uma coisa muito mais pro campus de exatas do que pro campo de comunicação. Ah, isso é... Porque Acho que aos poucos vocês vão entendendo ainda até o que vocês Sim. querem falar, como que vai pôr isso em prática numa sim, iniciação é científica. Né? é muito diferente, foge muito do nosso campo de conhecimento. Ah, Eu, imagino. pelo menos, não faço ideia de como seria Uhum. fazer, mas é uma vontade. Ah, que bom. Uma vontade. Eu acredito que eu vá... Então, eu tenho algumas ideias. Eu acredito que eu vá, pelo menos, mandar as ideias. Se for aceito bem, se não for, tudo bem, eu isso, tento de aham. novo. Sim, tem Exato. tempo, É isso. né? Todo tema que vem na minha mente, ó, eu anoto. Tô com uns 4, 3 Sim. pra mim já. Um professor depois. meu falou, a gente tem que jogar tudo que acatarem, a gente produz. Todo Sim. tema, nossa, legal, pensei num tema ali, interessante ver esse problema. legal se eu falasse disso. Eu Vai anoto. anotando todos os temas. Todos os Porque temas. tem que ser um tema que vá pra frente também. Às vezes a gente acha que é um tema incrível e às vezes não tem nem Não tenho o que como falar, exatamente. argumentar ou como, sabe, colocar muita Inclusive, coisa. foi o Exato. Manuel que ele falou, pode ser que você pegue um tema de iniciação científica e você não chegue a nenhuma conclusão. Então, o meu Acabe. primeiro tema tava indo, aí o Álvaro, na época, falou assim, não tá indo, né? Eu falei, não tá indo, vamos mudar? Aí ele me mandou os artigos, a gente mudou o tema e aí consegui concluir, porque senão não ia. É, Tem ia jeito, a ficar gente não imagina, né? Ia ser mais um projeto inacabado. É. É. É sobre isso. Assim, eu lembrei a pergunta. Veio aí. Veio Olha, aí. essa aqui vai render um corte pro TikTok. Deixa eu me arrumar. Isa, você acha que o Entre Nós, ele teria um potencial pra virar um podcast extra acadêmico Uhum. e virar uma produção sua mesmo? Assim, porque a gente vê muitos podcasts, como tem o Podpah, por exemplo, que é um super podcast que existe. Por que você acha que vocês não levaram isso pra frente, pra fora do Mackenzie também? Assim, manter o Entre Nós, mas fazer um projeto pessoal, seguindo essa linha. Te falar que a gente pensou em muita coisa com Entre Nós, tá? A Isabela, Isa Buono, se ela estiver assistindo, beijo, Isa. Porque a Isa sempre tinha umas ideias malucas de tipo, gente, vamos fazer itens do Entre Nós. Ela queria fazer roupa, ela queria fazer caneca. Imagina um convidadinho com a caneca aqui, gente, que legal. Entendeu? super São legal. várias coisas ela queria fazer. E ela sempre falou, gente, vamos levar pra frente, olha o potencial que o programa tem. A gente entrevistou já tanto famoso, por que a gente não leva tal? Mas a gente sempre teve muito como base que o Entre Nós era um programa universitário também. Então a gente sempre tinha pautas aqui que eram relevantes pro Mackenzie também. Então a gente trazia notícias do que estava acontecendo, a gente trazia muitos professores também que estavam aqui dentro. Então a gente falou, levar isso para fora, até que ponto será que agregaria também? Teria audiência? Será que a nossa audiência não é só aluno aqui dentro? Então eu acho que foi um pouco dessa troca que a gente teve aqui dentro, que não caberia em outro lugar. Mas a gente sempre teve um amor enorme pelo Entre Nós e por estar aqui e pelo projeto. Então se me fala assim, nossa, a qualquer momento você tem interesse em fazer um podcast, você quer apresentar, você quer estar nesse ambiente, eu super toparia. Eu acho que eu entraria de cabeça igual eu entrei no Entre Nós. Talvez não na mesma proporção, porque a gente vai... Assim, o amor que eu tive pelo Entre Nós, acho que não vai ser igual, né? Porque a gente criou ele do zero. Mas eu acho que esse negócio de ter podcast, de ter rádio, sempre vou gostar muito. Sim. Então, acho que é um A pouco mãe disso. sempre tem um filho preferido. Ai. A mãe sempre tem. Sempre tem. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Entendi, que legal. Porque, assim, realmente tem um potencial gigantesco. E a gente vê muitos podcasts aí fora, funcionando, estando super bem. E o Entre Nós, ele tem uma potencial força de ir pra gigantesca fora, né? E um ótimo Mas potencial. é muito concorrente também, né? Tem que ver Muito se tem demais. a praça ali pra todo mundo. Vai ter que ter. Vai ter que dar. Nosso A gente público faz ajuda. acontecer. É E isso. se fosse deixar uma mensagem aqui para as pessoas que querem entrar em alguma rádio aqui no Entre Nós, que você deixaria assim uma mensagem? Gente, venham fazer parte da família Entre Nós. Venham, gente, muito Venham bom. todos. Gente, é muito importante, é tudo que a gente falou. Como agrega, né? Tanto no currículo, tanto como pessoa, tanto como profissional. Você aprende um pouco de tudo aqui, você conhece pessoas incríveis. Às vezes tem gente que você nem vai estudar, ou que você nem vai ver no corredor, que você acaba conhecendo aqui. Vocês são da mesma sala, não? Sim. Sim, sim. Isso, então tá. Porque às vezes, tipo, a gente conheceu gente de outros cursos também. A gente fez muito networking, eu acho que isso também é muito importante com entidade acadêmica. Então, recomendo sempre que vocês façam. E quero agradecer também todo mundo que participou do Entre Nós desde lá de trás. Acho que é um momento também muito de reflexão pra eu estar aqui também, porque já faz muito tempo, cara. Já 5 anos desde o início do Entre Nós, porque foi em 2020. Então,
já tá fazendo aniversário aí, o Entre Nós, e passou por muitas histórias. Foi um momento de muita nostalgia aqui hoje. E espero que vocês continuem aí muitos e muitos anos. Que vocês passem essa coroinha do Entre Nós aí pra todo mundo. E que eles nunca percam. Acho que a definição é o que você falou: a resiliência, é um pouco de amor, é um pouco de tudo. Porque a gente sabe que é difícil estar aqui, tipo, você tem que arcar com tudo de fazer roteiro, estar apresentando, cuidar do Instagram. Tipo, você tá aqui por vontade própria, né? Então, essa parte acadêmica vale muito a pena e eu acho que todo mundo tem que vivenciar um pouco disso, que é um extra, é um diferencial fundamental. Além de horas complementares, é um desenvolvimento acadêmico, tem horas pessoal. complementares, é verdade. Vai além um de horas desenvolvimento complementares. pessoal gigantesco. Sim. É um bônus muito grande que você ganha. Bom, gente, infelizmente tá chegando ao fim nosso episódio, mas foi muito bom a nossa conversa, foi muito maravilhoso receber a nossa mãe, a criadora do Entre Nós. E muito obrigada, Isa, pela sua disponibilidade de estar aqui Eu com a que gente, agradeço, pelo seu interesse e pelo seu amor pelo projeto, que fez tudo isso aqui crescer e continuar do jeito que tá. A gente que admira precisarem, muito seu tô aqui. esforço, é muito legal ter você com a gente. Bom, pessoal, não esqueçam de acompanhar o Entre Nós nas suas redes sociais. E agora nós temos também o podcast no Spotify. Então você pode acompanhar o Entre Nós em todos os lugares de onde você estiver. Novamente, eu quero agradecer a Isabela, a Milena por esse podcast, por essa conversa incrível. E agradecer também por ter fundamentado toda essa ideia, você junto com as meninas. E só agradecer mesmo. Muito obrigado pela sua participação, Isadora. Eu que agradeço, gente. Obrigada.